Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de informática para o concurso do TRT Ceará 2024, aula de noções de informática. E antes de começar a resolução da nossa questão de hoje, pessoal, quero lembrar vocês, quem desejar adquirir o conteúdo de informática para o concurso do TRT Ceará, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então, vem comigo e vamos lá, resolução da questão de hoje que diz assim: ao tentar abrir um documento recebido, um professor percebeu que apareceu uma mensagem perguntando se queria ativar macro como medida de segurança, optou por letra A, ativar, pois macros são complementos inofensivos para otimizar documentos criados com ferramentas que fazem parte do pacote Office. Letra B, não ativar, pois sabe que pode conter um vírus de macro, um tipo de vírus que pode ser armazenado em qualquer tipo de documento. Letra C, não ativar, pois sabe que pode conter vírus de macro, um tipo de vírus que pode ser armazenado em macros dentro de arquivos criados com Microsoft Office. Letra D, ativar, pois sabe que macros são complementos de segurança associados ao antivírus que impedem a entrada de vírus em documentos criados com Microsoft Office. E a letra E, não ativar, pois macros são malwares incluídos em documentos compactados que, quando expandidos, infectam o computador, enviando cópias para outros computadores da rede. E aí, pessoal, qual dessas respostas é a correta? Aqui tem um ponto muito importante que a gente tem que entender. Pessoal, quando a gente fala só do termo macro separado, uma macro não é uma coisa ruim. Macros são funções automatizadas que gravam ou programam sequências de comandos. Por exemplo, quando eu uso o Word, o Excel, o PowerPoint, por exemplo, eu posso criar macros e aí quando eu executo uma macro, essa macro vai lá e executa uma sequência de comandos que a princípio eu executaria individualmente. Então, de repente, eu posso gravar uma macro dentro do Word como sendo negrito, itálico, sublinhado, salvar e imprimir. E aí, cada vez que eu executo essa macro, ele vai fazer negrito, itálico, sublinhado, salvar e imprimir. Porque macros, a princípio, são isso, são funções automatizadas que gravam ou programam sequências de comandos e que depois de gravadas e programadas essas macros, elas podem ser executadas. Até aí tudo bem. Agora, o que eu quero contar para vocês, e é esse um ponto importante, é que existem os chamados vírus de macro. Então, macro sozinho não é ruim, não. Macro é coisa boa. O que é ruim são os vírus de macro. E o que são vírus, né? Vírus são programas maliciosos, chamados malware. É um tipo de malware, né? Um tipo de malware que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas ou arquivos. Quer dizer que o vírus precisa de um hospedeiro para funcionar, como eu vou mostrar aqui para vocês nessa imagem. Olha lá, eu tenho um arquivo com um vírus de computador, eu executo esse arquivo, abro esse arquivo, e o vírus então, pessoal, ele começa a se replicar, criar cópias do seu código malicioso, tornando parte de outros arquivos ou parte de outros programas. Isso é o que faz a ideia dos vírus, né? Existem vários tipos de vírus de computador, entre eles, um tipo específico de vírus são os vírus de macro. Os vírus de macro são aqueles que infectam arquivos criados por programas de pacotes Office que utilizam linguagens de macro. Exemplo, arquivos do Microsoft Office, como arquivos do Word, do Excel, do PowerPoint, ou até mesmo do próprio LibreOffice, como LibreOffice Writer, Calc e Impress. Se as macros estiverem ativadas nesses arquivos, pode existir lá dentro um vírus de macro. Percebe? Macro sozinho não é coisa ruim. O problema é quando um vírus de macro se incorpora nesse arquivo na forma de uma macro malware, na forma de uma macro mal intencionada. E aí, quando eu abro um arquivo, por exemplo, do Word, que eu recebi, e eu peço para habilitar macro, eu corro risco, se eu não sei exatamente a origem desse arquivo, de executar não só as macros benéficas, mas também executar aquele vírus de macro que de repente está anexado naquele arquivo. Por isso mesmo, voltando na questão, quando a questão dizia, olha só que interessante, ao tentar abrir um documento recebido, quer dizer, ele vai tentar
abrir um documento recebido. O professor percebeu que apareceu uma mensagem perguntando se ele queria ativar macro como medida de segurança, ele optou por alguma coisa. Então ele recebeu um arquivo, ele vai abrir esse arquivo, só que veio uma mensagem perguntando se ele quer ativar macro. Se eu não tenho certeza se o arquivo tem ou não tem vírus, então eu, pessoalmente, quando eu recebo um arquivo, eu não habilito as macros. Eu abro primeiro o arquivo sem habilitar macro, porque aí eu não corro o risco de, se aquele arquivo tem um vírus de macro, que o meu computador seja infectado. Então eu vou dizer que a melhor resposta que nós temos aqui, pessoal, é a letra C de Canadá. Porque nessa letra C, ele diz lá, então, como medida de segurança, ele optou por não ativar, então, as macros, pois sabia que pode conter vírus de macro. E o que é vírus de macro? Ele ainda diz, um tipo de vírus que pode ser armazenado em macros dentro de arquivos criados com o Microsoft Office, seja o Word, Excel, PowerPoint e até mesmo com o próprio LibreOffice, por exemplo, LibreOffice Writer, Calc e Impress. Por isso que a nossa resposta aqui foi a letra C de Canadá. Agora, por que não as outras, né? A letra A dizia ativar, pois macros são complementos inofensivos. Né? É que o problema é que eu não sei se é só uma macro ou se a macro tem vírus. Então, por mais que macro a princípio seja coisa boa, se tiver vírus, aí a macro passa a ser algo ruim, porque é um vírus de macro, né? Então, por isso, por não saber, o ideal é não ativar. A letra B, não ativar, pois sabe que pode conter vírus de macro, até aí tá tudo bem a letra B. Aí ele diz um tipo de vírus que pode ser armazenado em qualquer tipo de documento, aí tá errado. Não é em qualquer tipo de documento, são em documentos de pacotes Office. Aí a letra C disse criados com Microsoft Office, é documento de pacote Office, está certo. A letra D, onde é que está o erro? Que diz para ativar, o ideal é não ativar nesse caso, né? E aí ele disse ativar, pois sabe que macros são complementos de segurança associados ao antivírus. Não, macros são funções automatizadas que executam sequências de comandos. Agora, pode ser que dentro desse arquivo tenha um vírus de macro que vai executar sequências de comandos mal intencionados, por isso o bom é não ativar. E a letra E, não ativar, até aí tudo bem, pois macros são malware, sim, é um tipo de vírus, é um malware, incluído em documentos compactados, não, incluído em documentos de pacotes Office. Né? E ainda diz ali que quando expandido infecta um computador, não, quando executado um documento de pacote Office que tenha um vírus de macro, ele vai fazer o seu processo mal intencionado. Então a única que ficou certa aqui, de acordo com os conceitos e preceitos teóricos do que significa um vírus de macro, de fato foi a nossa letra C de Canadá, o gabarito e a resposta desta questão. Certo, pessoal? Perfeito, era isso. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos e com o conteúdo de informática para o concurso do TRT Ceará 2024, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, então até a próxima aula e bons estudos!